Olá, nagonianos! Hoje o Caminhos da África vai te levar para Uganda. Que tal conhecer esse país com a gente? Vamos nessa! Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra... Hoje o nosso avião Caminhos da África aterriza em Uganda, país da África Oriental, e que tem um território de mais ou menos 250 mil metros quadrados. Não é um país enorme não, mas é um país que tem muito de resistência, muito de história complicada, complexa e triste também, mas que a gente vai conversar. Tá? Uganda é um país de capital Kampala. Uganda ele vem do nome que era anterior, que era o reino de Buganda, até ele ser colonizado pelos britânicos. Ficou-se assim até a década de 60, quando eles conseguiram sua independência do governo britânico. Hoje, Uganda tem cerca de 35 milhões de habitantes, entre eles de pessoas de diversas culturas, etnias que se misturam ali. Uganda faz fronteira com alguns países, como Tanzânia, República do Congo, Ruanda também, então faz ali fronteira, não tem conexão com o mar, porém tem um dos maiores lagos do mundo, e o primeiro do continente africano, que é o Lago Vitória, e isso faz muita diferença na questão climática, na questão territorial mesmo, de Uganda, de suas montanhas, planícies, florestas tropicais, está muito conectado. A gente sempre, é importante fazer um paralelo aqui, a proposta do Caminhos da África é principalmente trazer conexão, uma África que a mídia não mostra, né? Então a gente vai sempre num contraponto de mostrar tristezas, pobrezas, a miséria, mas no caso de Uganda, e aqui é um dos primeiros países que tem uma situação política muito complicada, então é importante que mesmo que a gente vá ressaltar coisas positivas do país, que a gente não deixe de falar isso. Uganda, depois que teve sua libertação no Reino Unido, de como colônia, sua independência, ela começou a passar ali vários processos políticos muito complicados, ditatoriais, né, governos, golpes militares. Então a gente está falando de uma situação política que até hoje é muito complicada. Eles tiveram, inclusive, um ditador, que é Idi Amin Dada, que foi na década de 70, assim, um dos causadores de muitas mortes de ugandenses. Então a gente está falando de mortes de pessoas do próprio país, tá? Inclusive tem um filme, que é um filme que eu particularmente gosto muito, ele é muito bom, inclusive ajuda a entender um pouco, apesar de ser um filme que tem uma parte fictícia, conta um pouco da história desse ditador, que é o último rei da Escócia. É um filme muito bom, com atores assim muito bons também, tem Kerry Washington, James McAvoy, inclusive Forrest, que era o ator, né, principal que interpretou o ditador, ele ganhou Oscar por isso, então super merecido, realmente é um filme muito bom e ajuda a gente a entender como é que funcionava esse processo. Ele sai, né, dentro um outro golpe, toma esse golpe dele, né, e depois há um outro golpe. Gente, é golpe em cima de golpe, pode não parecer, mas é uma situação política muito delicada. E que a gente tem aí hoje há 30 anos o mesmo presidente, apesar de em 1990 ele ter ganhado aí uma eleição, mas ele continuou. E, enfim, é um governo muito complexo. Então eu queria trazer, antes das minhas, a gente trazer pontos positivos, esse contexto, porque é o primeiro país que a gente fala que tem uma situação muito complexa. Então esse governo atual já matou muitas pessoas, então é uma coisa que não é bacana de falar, mas a gente precisa para, né, a gente não pode esquecer isso, que é um ponto tão importante. Mas, enfim, o Uganda é um país que está ali de muitos animais, muito processo disso. A gente vai saber um pouquinho mais sobre a cultura de Uganda. Depois de todo esse apanhado de Isis, eu também vou fazer só uma observação no início, que antes de trazer todo o aspecto cultural de Uganda, é importante que a gente preste atenção de que é um país com muita diversidade étnica. Então, antes de eu falar o final, que é o prato, ou a dança, ou a música, é importante que quando você for pesquisar, você busque saber a qual povo aquilo ali tá ligado. Porque acreditem, a trajetória vai enriquecer muito mais a história do que apenas saber qual é o prato típico ou qual é a dança mais conhecida. Dito isso, eu escolhi duas características que são muito ricas e que têm uma história muito interessante. A primeira delas é em relação à dança e à música, que é a Madibu. É uma dança, né? Tanto uma dança quanto uma música, um estilo musical, ligada ao povo Madi. Eles usam esse momento para poder ter uma relação mais estreita, mais próxima com a família e também para ensinar os mais jovens sobre valores e tradições do seu povo. Essa dança, esse momento foi cultuado pela Unesco como um patrimônio da humanidade ou um patrimônio cultural da Unesco. E só para a gente entender também a importância para o povo Madi, eles são um povo muito antigo e dentro da lenda deles, o
o surgimento do nome deles é baseado até no primeiro homem branco que foi nessa região da África. Ele chega para um homem e pergunta, qual é o seu nome? Quem é você? Até eu acredito até que pelo fato de não falarem o mesmo idioma, não se entender muito bem, a primeira resposta dele foi Madi. O interessante é que Madi significa pessoa. Então, tem muita riqueza envolvida nisso aí. Depois que a gente para perceber todo o contexto histórico, isso é quase como um grito deles manter viva essa lenda, explicando que eles são pessoas, explicando para pessoas brancas que eles são pessoas. Dentro de todo do culto que eles têm, eles mantêm isso muito vivo, mantêm toda a tradição, explicando a história deles para as pessoas mais jovens. Eles passam seus ensinamentos através disso. E toda a construção também do culto, ela é muito artesanal, ela tem tudo a ver com a cultura. Tanto que os instrumentos que são utilizados na hora que você vai fazer os instrumentos de percussão, eles são feitos artesanalmente, com a casca do tatu. Tem um vídeo muito legal que eu vou deixar na descrição, que eles mostram de fato eles fazendo, eles pegando a casca do tatu, a água, tudo certinho, e é muito legal você assistir isso. O outro que eu vou trazer é mais ligado para culinária, que é o matoke. Matoke, não sei se estou falando certo, mas o matoke é o que nós conhecemos aqui como a banana nanica. E ele está ligado ao povo Baganda, ou ao povo Ganda. Ele já falou que antes o nome de Uganda era Buganda. Então, eles, de fato, são um povo originário da Uganda, estão bem ligados ao início de tudo, e eles são um dos grupos étnicos maiores e mais fortes na Uganda. Eles mantêm a tradição de preparar esse prato. É um prato bem simples, mas que está ligado ao fato de resistência, porque eles conseguiram, desde o início, manter a sua tradição, inclusive na forma de fazer esse prato. Você pega a banana nanica, enrola ela na folha de bananeira, coloca para cozinhar normal, depois você faz um purê com aquilo, e você serve sempre na folha de bananeira, para poder manter quente e úmido. Eu acho que o interessante disso tudo, de compreender essas questões culturais, é que nós estamos falando de grupos étnicos que foram muito ameaçados desde o início, ameaçados de extinção, e eles conseguiram resistir e manter até hoje algumas dessas tradições, como, por exemplo, o povo Madi, que conseguiu reconhecimento a ponto de se tornar um patrimônio cultural da Unesco, e o povo Baganda, que vem desde os primórdios, mantendo as suas tradições até na forma de cozinhar. Bom, então agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre o turismo da Uganda. Então, apesar dos apesares e depois desse contexto, a gente vê que Uganda é um país para quem gosta de esportes radicais, para quem gosta de selva, animais selvagens, enfim. Porque Uganda, né, como o Izzy já trouxe, está localizado numa região onde tem muitos lagos, florestas, montanhas. Então, é bem propício para esse tipo de atividade mais ligada à natureza. Então, eu separei aqui 3 lugares que eu achei bem interessante para poder falar para vocês. Primeiro é o Parque Nacional Magahinga, que é um parque que tem uma localização bem privilegiada por estar ali numa área vulcânica, né? Que é a área de Virunga, e tem ali perto da Ruanda, né, que é onde faz fronteira com a República Democrática do Congo. Então, é uma área que abriga os gorilas das montanhas. Então, grande parte desses gorilas ficam nessa área vulcânica, e a visitação desse santuário, ela é controlada justamente para garantir a preservação dessa área e do habitat natural, né, dos animais. Uma parte bem legal também que você pode visitar de Uganda é a Uganda Martyrs Trail, que é onde você vai ver diversos lugares onde os primeiros missionários cristãos passaram e também onde grandes mártires da Uganda foram mortos. Inclusive tem um site que é muito interessante, que a gente pode colocar aqui, que é o Visit Uganda, onde você vai encontrar diversos pontos turísticos, e eles explicam assim bem detalhadamente de cada um. Tá em inglês, mas aí você consegue, né, traduzir depois. Inclusive tem um PDF sobre essa trilha, onde eles falam direitinho, passo a passo, de onde eles vão passar, enfim. Então é bem interessante dar uma checada nesse site depois. E também tem o Parque Nacional Impenetrável de Biwindi, que ele oferece esse encontro entre os gorilas e os chimpanzés. E lá possui uma biodiversidade de mais de 25 mil anos, ou seja, tem muitas espécies de muitas coisas, assim, é realmente bem incrível, e é declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. E após anos de caça, né, onde esses gorilas eles eram mortos, partes, né, deles eram vendidas, hoje eles estão protegidos nessas áreas, e aí as pessoas, né, que têm a curiosidade, elas têm que fazer um trekking,
acho que é assim que se fala, por meio da floresta. E ele pode durar de 1 até 8 horas para você encontrar onde os animais estão. Então, assim, é muita coisa. Mas após você encontrar os animais, você pode ficar lá por cerca de 60 minutos para poder tirar foto, para poder, enfim, dar uma olhada. Mas, assim, com uma distância, né, segura. Mas os animais, querendo ou não, eles já estão acostumados com a presença humana, porque sempre tem essas visitas, tem os pesquisadores, os guardas que estão lá, então eles já estão acostumados. E eu vi, né, num blog que, como essa parte, né, de, enfim, natureza, selva é bem explorada lá, se você tem interesse de ir, é bom você ter um preparo físico, assim, porque, como eu falei, tem esse parque onde você pode caminhar de 1 até 8 horas, então, assim, não é pra qualquer pessoa. Então, eles não recomendam menores de 15 anos, né, fazerem essas visitas. Além disso, você tem que também ter equipamentos, tem que levar sapatos apropriados, roupas leves, roupas específicas. Eles recomendam até uma meia grande, né, por causa dos insetos, enfim. Então, é aquele tipo de lugar que você tem que levar aquele kit de sobrevivência, uma mochilinha com várias coisas dentro. Mas eu acho que esse site que a gente vai deixar, ele é bem legal, onde vocês podem dar uma pesquisada, porque eles vão dar diversas dicas, mais dicas sobre isso e diversos outros pontos turísticos que Uganda tem e que remetem mais para essa parte da natureza selvagem. Então, se você gosta, talvez seja interessante para você dar uma olhada. Sim, Uganda, eu já tinha visto até esse site também, visto um pouquinho dessa trilha, né, pela questão dos gorilas das montanhas, que são animais que estão em risco de extinção, então por isso todo esse cuidado. Eu achei bem interessante, eu até comentei com as meninas, o negócio achei um pouco assustador, porque a galera fica muito perto dos gorilas, então assim, eu acho que eu não iria. Primeiro porque, realmente, como o Carol trouxe, essa questão das trilhas, são matas muito preservadas, e que bom que a gente tá falando de matas preservadas, mas muito fechadas, então você tem que ter realmente um aparato físico para conseguir fazer toda essa trilha, porque não é de cara que você vai achar. E aí, quando você achar um gorila, também não pode ficar gritando, né? Gente, é um bicho enorme. Então, acho que já é um passeio que talvez não desse pra mim. Não, sem condições. Assim, me tremendo. Não quero, não. Um bicho enorme, gente. E assusta o gorila, já foi, fia. Não, fia, eu ia desmaiar. Sem condições. Não, tipo, eu achei, na verdade, falando de turismo, né, um ponto muito forte, que são essas montanhas, são a visita a esses gorilas, é um passeio pago, inclusive, para manter, né, toda a questão do parque, o cuidado com eles. É um passeio, inclusive, que você pode fazer, tem gente que faz aí um Congo, Uganda e Ruanda, porque eles estão ali naquele território, muito perto dessas fronteiras. E é um passeio muito conhecido. E a população de Uganda também tem uma conexão muito grande com o Brasil, porque eles são super conectados ao futebol. Uma coisa que eu vi e achei muito interessante, essa Sim. conexão com o povo de Uganda com o futebol. Mas o grande forte deles é realmente essa questão que o Carol trouxe, dessa vida selvagem, desses animais, da preservação a esses animais. Então, que é algo muito importante e curioso. Então, é interessante conhecer essa história, desde seus pontos não tão positivos, mas também a parte positiva, né, de Sim. Uganda, o que eles têm feito, a preservação do meio ambiente e a cultura. Então isso é muito bacana. Exatamente. Quem sabe daqui a um ano não tem um condicionamento físico suficiente para visitar Uganda. Pois é, porque 8 horas de trilha não é pra qualquer um. Eu vou para a Tanzânia e aí eu visito a Uganda só pra dizer que eu não fui, entendeu? Porque dizer assim, não. A Tanzânia faz fronteira com Uganda, né? Então é super pertinho. Aí você já desce ali, já tá em Ruanda. Minha filha, caminho da África me dá subsídios o suficiente pra fazer minha trilha, entendeu? Então você faz tudo. Agora, assim, eu acho que nessa trilha de gorila eu não te acompanho, particularmente assim. Não, de verdade, eu vou passar na porta. Eu teria medo. Vou tirar foto na porta. É uma coisa que eu acho que eu teria medo, assim. Então eu acho que eu visitaria, sim, Uganda, mas acho que a trilha dos gorilas ficaria pra outra encarnação. Pois é. Mas conta pra gente, né, se você iria, você é que time aí? Comenta aqui. Carol, acho que Carol iria. Então Carol ia assistir um time que vão. Eu ia, mas não. Eu já não iria. Na força do medo. Mais cidade, mais safari ali. Mas conta pra gente quem seria você viajando pra Uganda. Que conta também se você acha que Isis não se governa e que ela iria assim. A gente também aceita essa opção. E é isso. Gente. Espero que vocês tenham gostado e tenham curtido Uganda tanto quanto a gente. Deixa aí, comenta aí qual o próximo país que você acha que deveria vir pra cá. E até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é.
balanga das pulseiras e costumes, vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro no abraço, mãe, reverberando amor só pra você entender que o corpo é como um grito e dos belos mais bonitos.